A hierarquia de diretórios no Linux, também conhecida como File System Hierarchy Standard, FHS, ou traduzindo, que é um padrão de hierarquia de arquivos, é um padrão, na realidade, mantido pela Linux Foundation e que define a estrutura de diretórios e conteúdo de sistemas Unix-like. Atualmente, esse padrão, em 2018, está na versão 3.0. A hierarquia de diretórios do Linux ela é oriunda dos sistemas Unix, lá em 1970. Ela vem sendo aprimorada ao longo dos anos e ela determina como devem ser os diretórios de sistemas que queiram seguir o padrão Linux. Isso é uma orientação. Não significa que as distribuições sigam exatamente à risca esse padrão. Algumas sim, outras nem tanto. E a grande maioria segue esse padrão com pequenas variações. Mas é importante você saber qual é esse padrão, que ele vai ser facilmente encontrado na maioria das distribuições Linux. Comparado com o Windows, a organização dos diretórios no Linux é um pouco mais complexa. O sistema de arquivos no Linux é semelhante a uma árvore de cabeça para baixo. No topo da hierarquia do Linux existe um diretório raiz, nomeado simplesmente como diretório root e identificado pela barra. Essa é a representação básica da hierarquia de arquivos do Linux. No topo, nós temos o root, ou raiz, da árvore de diretórios representados aí pela barra. Daí nós temos o diretório bin, que contém os comandos, arquivos binários de uso geral. No /boot, nós temos arquivos necessários para a carga do sistema, bem como a imagem do kernel que é carregado durante a carga. O diretório dev é um diretório especial chamado de Pseudo File System, que mantém uma abstração do hardware dos dispositivos conectados na máquina, como HDs, mouse, teclado, tela, etc., como se fosse um arquivo, de forma que facilita o acesso e o uso dos dispositivos. Esse diretório ele é mantido pelo sistema udev. O diretório etc., ou etc., contém arquivos de configuração do sistema. Ali ficam a lista de contas do usuário, senha, configuração de rede e outra infinidade de arquivos de configuração do Linux. O diretório home ficam os diretórios dos usuários. Cada usuário tem um diretório ali no home, onde ele pode escrever, gravar, guardar seus documentos, seu ambiente de shell, enfim. No diretório lib, e às vezes nós temos um lib64 ou lib alguma coisa, existem as bibliotecas do sistema, que nós já falamos em outra aula. O diretório mnt serve para montar temporariamente sistemas de arquivos, bem como o /media, que não está aí na representação, mas serve para montar dispositivos removíveis, como CD-ROM, pendrive, etc. O diretório opt serve para guardar software de terceiros, como o banco de dados Oracle, software de escaneamento, software de gestão de documentos, etc. O diretório proc é outro pseudo file system que contém arquivos que o kernel mantém, como configurações, parâmetros e diversas outras informações que o kernel disponibiliza para os usuários e aplicativos e comandos. O diretório root ele é o home do superusuário. Esse diretório, às vezes ele existe, às vezes ele não existe na distribuição. O diretório sbin contém comandos de manutenção e supervisão do sistema, utilizados geralmente pelo superusuário, o root. O diretório tmp contém arquivos temporários que são apagados quando o sistema reinicia. O diretório sr contém arquivos de usuário, como comandos, bibliotecas, etc. É a segunda maior hierarquia de diretórios do Linux.
O diretório var contém informações variáveis. Essa é a primeira hierarquia de diretórios do Linux. É um diretório que tem muitos subdiretórios. E ali você vai ter arquivos de log, caixas postais, spool de impressão, etc. Uma infinidade de arquivos ali dentro. Vamos ver agora um pouco mais sobre cada diretório. O /bin contém arquivos binários, ou seja, comandos essenciais de usuários. E eles estão disponíveis para todos os usuários. Esse diretório é requerido no modo monousuário ou de manutenção, que é chamado de Single User Mode. E também podem conter comandos que são utilizados indiretamente por alguns scripts. Enfim, é um diretório que contém comandos e é essencial para o sistema. O diretório /boot geralmente é montado numa partição à parte. Neste diretório ficam os arquivos necessários à carga do sistema. Ele contém tudo o que é necessário para carregar o sistema, exceto os arquivos de configuração e o gerenciador de boot. O /boot inclui também o setor master de carga do sistema, chamado de Master Boot Sector ou Master Boot Record, e arquivos de mapa de setor. A imagem do kernel também geralmente fica nesse diretório. O /dev é um pseudo file system mantido pelo sistema udev. Ele não existe fisicamente no disco. É nesse diretório onde ficam os arquivos que representam os dispositivos. Essa representação facilita muito o acesso aos dispositivos do sistema, como discos, CD-ROMs, pendrives, portas seriais, terminais, monitores, etc. O diretório etc, etc. ou etc. contém os arquivos necessários à configuração do sistema. São únicos e necessários para a carga. Neste diretório, temos arquivos com lista de usuários, senhas, grupos, configurações de rede e outras configurações. Ele tem alguns subdiretórios importantes, como o etc.opt, que contém os arquivos de configuração dos pacotes de softwares de terceiros, que ficam lá em /opt. Contém também etc.x11, que é a configuração do X-Window, ou seja, do ambiente gráfico do Linux. Contém o diretório etc.skel, ou esqueleto, que é um diretório padrão que é utilizado como modelo para se criar diretórios home dos usuários. Mantém ainda o diretório etc.sgml, que contém configurações de programas SGML, como, por exemplo, programas de edição de documentos. E também contém o XML, que são configurações de arquivos XML. O diretório home é um diretório onde ficam os diretórios home dos usuários locais da máquina. Então, se você tem um usuário comum, muito provavelmente ele vai ter um usuário com o mesmo nome da conta dele lá no diretório home. O home dos usuários é um diretório onde o usuário manda. Ali ele tem plenos poderes para escrever, criar, editar, apagar arquivos dentro do seu diretório home. O diretório root/root é o diretório home do superusuário. Nem sempre esse diretório existe em todas as distribuições, mas ele é um diretório elencado aí pelo padrão de hierarquia de diretórios do Linux. O diretório /lib contém as bibliotecas essenciais ao sistema, utilizados pelos programas, e também contém ali os módulos do kernel. Dependendo da arquitetura do processador, da CPU, pode ter outro diretório com as bibliotecas específicas para essa arquitetura. Então, por exemplo, a gente pode ter /lib64, que vão conter aí as bibliotecas de uma arquitetura x86 de 64 bits. Os diretórios /mnt e /media são pontos de montagem. São diretórios vazios que servem para você montar algum sistema de arquivos neles.
O MNT geralmente é utilizado como ponto de montagem temporário. Então, por exemplo, você quer montar um arquivo ISO, né, uma imagem de CD, por exemplo. Então você monta ali no MNT, faz a instalação do software que você quer, copia, etc. E aí você desmonta o ISO logo depois. O barra mídia também é um ponto de montagem, geralmente para mídias removíveis, como CD-ROM, pendrive, HD externo, etc. Qualquer diretório vazio no sistema pode servir como ponto de montagem, mas aí no padrão estabeleceu esses dois diretórios para que os usuários possam ter como padrão, né, como orientação, esses diretórios como ponto de montagem. O diretório /opt é destinado para softwares e aplicativos de terceiros, como banco de dados Oracle, um LibreOffice, qualquer software que não faz parte do software que aquela distribuição mantém, né, que ela criou. Então, isso geralmente é instalado no /opt. O diretório /proc é um pseudo file system, que é um sistema de arquivos virtual que não existe fisicamente no disco. O sistema de arquivos do /proc é utilizado para manter informações de processos, programas do sistema e também informações do próprio kernel. Quem cria, mantém e coloca os arquivos dentro desse diretório é o próprio kernel. Então, toda vez que você executa um programa, um comando no Linux, ele vai criar um diretório específico lá dentro do proc com várias informações sobre esse programa, execução do programa, memória que o programa usa, etc. E ali você também tem informações sobre o próprio sistema, como a CPU que ele usa, o sistema de arquivos que ele está habilitado a usar, a utilização de memória, etc. Então, no Linux, tudo é representado como se fosse um arquivo. E diversos comandos do sistema que para obter informação do próprio sistema, eles leem arquivos específicos lá do /proc para poder pegar essa informação, tratar ela e mostrar para você, usuário, de uma forma mais fácil de leitura. O diretório SBIN contém arquivos essenciais ao sistema, como aplicativos e utilitários para a administração da máquina. Normalmente, só o superusuário tem acesso a esses arquivos. O diretório /sbin tipicamente contém arquivos essenciais para dar carga no sistema e também a sua manutenção. O diretório /srv contém arquivos de serviços providos pelo sistema. Geralmente, os subdiretórios ali existentes em /srv contêm nomes de protocolos, como srv www, srv ftp data, etc. Então, ali você pode ter arquivos de serviços do sistema e geralmente são separados por protocolo. O diretório TMP é utilizado para arquivos temporários gerados por aplicativos e comandos. Preferencialmente, esse diretório deve ser montado em uma partição separada e ainda, se puder, em HDs SSDs. Os arquivos do diretório TMP são apagados a cada carga do sistema. O diretório /usr é a segunda maior seção do sistema de arquivos do Linux. Os arquivos desse diretório podem ser compartilhados por diversos sistemas compatíveis. Então, você instala um Linux e coloca lá o /usr, e aí você pode compartilhar esse diretório com outras máquinas Linux ligadas na mesma rede, através de um compartilhamento de diretórios, como por exemplo o NFS. O USR ele tem vários diretórios importantes. Então, o primeiro deles é o USR bin, que contém comandos não essenciais disponíveis para todos os usuários. São comandos do próprio Linux que podem fazer uma infinidade de coisas, mas não são essenciais como o /bin e o /sbin.
O /usr include contém arquivos de cabeçalho, geralmente da linguagem C, C++. São aqueles arquivos .h que podem ser utilizados ali para compilar programas. O /usr lib contém bibliotecas para os comandos do usr-bin e do usr-sbin. E a gente pode ter também um usr-lib alguma coisa, por exemplo, lib64, que é o formato das bibliotecas de uma arquitetura de CPU específica. O diretório USR local é destinado para arquivos locais. Então, naquela ideia onde você pode compartilhar o diretório USR entre diversas máquinas semelhantes numa mesma rede, o USR local é um diretório onde você pode armazenar os arquivos locais daquela máquina. Nós temos também o usr-sbin, que são comandos não essenciais, né, mas destinados ao superusuário, ao root. Nós temos ainda o usr-share, que tem arquivos compartilhados de arquitetura. Então, uma determinada arquitetura de processador pode ter ali alguns arquivos específicos que vão ficar nesse diretório. O diretório usr-src contém código-fonte de alguma coisa. Geralmente, vai conter ali o código-fonte do kernel, se você fizer a instalação desse pacote para você compilar o kernel do seu jeito, do seu gosto na sua máquina. O diretório /var é a maior hierarquia de diretórios no Linux. Ele contém arquivos com informação variável, daí o seu nome. Ele inclui arquivos e diretórios de ordem administrativa, como contas de e-mail, arquivos de log, arquivos temporários, arquivos transitórios, etc. Os principais diretórios do /var são /var/cachê. Ali tem o cachê de aplicativos, é um diretório temporário que pode ser apagado. O /var/lib contém informações de estado de aplicação, que são dados que os programas manipulam enquanto estão sendo executados. No /var/log contém arquivos de informação de uso exclusivo dos dispositivos e outros recursos. Então, quando uma aplicação quer travar o uso de alguma coisa só para ela, geralmente ela grava essa informação lá no /var/log. O /var/log contém arquivos de log do sistema. Então, alguma coisa que o sistema faz, gravou, alterou, mexeu, ou alguma coisa importante aconteceu, o Linux mantém um subsistema de log, que a gente vai falar em outra aula, que vai gravar essa informação ali em arquivos de log. O /var/mail, né, é um diretório que contém caixas postais dos usuários. E o /var/opt contém arquivos variáveis de software de terceiros. Nós temos ainda o /var/run, que contém informações do sistema. O propósito desse diretório foi movido para o /run no raiz, e ele existe por questões de compatibilidade. O /var/spool contém dados que estão esperando para serem processados, como por exemplo, ali nós vamos ter o spool do e-mail, né, que os arquivos de e-mail que acabaram de chegar ainda não foram para as caixas postais dos usuários, ou arquivos que estão para sair do sistema, eles também podem residir ali. O spool de impressão, né, os arquivos que foram para impressão, mas ainda não foram impressos, também vão estar ali no /var/spool. E nós temos o /var/tmp, que são arquivos temporários que precisam ser preservados entre os reboots. Então é diferente do /tmp, onde os arquivos são apagados. Ali no /var/tmp não, os arquivos são preservados. E por último, nós temos o /var/yp, que tem arquivos de dados do Network Information Service, o serviço de NIS do Linux. Vamos abordar agora alguns conceitos importantes, como o til, o uso do cd, o ponto e o ponto no Linux. O til, gente,
ele sempre que aparecer, ele está referenciando ao diretório home do usuário logado. Então você pode colocar aqui til, cd til, ele sempre vai para o diretório home, ou eu posso simplesmente fazer referência ao til. Então eu quero ver aqui, vamos por exemplo, eu vou lá para o diretório /proc, só que eu quero ver o meu ponto bash history. Então eu dou til.bash history. E aqui eu vejo o bash history do meu Linux, né? No caso aqui eu dei um CD, não era um CD, era um cat que eu queria dar, mas aí eu vejo o bash history do usuário que eu estou logado, né? Então o til também é uma outra referência importante que você tem que guardar, né? Um outro conceito que eu quero passar para vocês é o CD, né? O CD vazio, ele também vai para o diretório home do usuário. Quando você dá simplesmente o CD, ele cai para o home. Mas um conceito importante que eu quero passar para vocês é o conceito do ponto e o conceito do ponto. Então, por exemplo, toda vez que eu quiser acessar um diretório superior daquele que eu estou, né? Vamos ver aqui qual diretório que eu estou no diretório /root. Se eu der aqui, por exemplo, ls, eu vejo o conteúdo do root. Se eu der ls ... eu vou ver o meu diretório raiz, porque eu estou vendo o diretório subsequente acima do meu diretório /root. Então isso serve para você navegar entre os diretórios. Então vamos supor aqui que eu crie no meu diretório raiz um diretório chamado dir1. Aí eu entro no dir1 e crio um diretório chamado dir2. Entro no diretório dir2. Se eu der aqui ls ... eu vou estar onde? No meu diretório raiz. Então eu estou 2 diretórios acima de onde eu estaria. Então isso é também utilizado bastante no Linux, né? Nesta aula você viu a hierarquia do sistema de arquivos do Linux e seus principais diretórios e funções. Em síntese, o Linux tem como diretórios essenciais ao sistema o /boot, /bin, /sbin e o etc. Como diretório home, nós temos o /home e o /root. Como pseudo file system, nós temos aí o /proc e o /dev. Como ponto de montagem, nós temos o MNT e o media. Como bibliotecas e módulos do kernel, nós temos o /lib e /lib64. Como serviços do sistema, nós temos aí o /srv. Para arquivos variáveis, nós temos o /var. Arquivos de usuário, o /usr. Arquivos temporários, o /tmp. E programas de terceiros, o /opt.